Feliz sexta! Feliz sexta! Olha que legal! Estamos na sexta-feira, dia de preparação. E como já dizia Jennifer, um líder que eu tive um tempo aí na Comportagem, ele dizia: sexta-feira é dia da porção dobrada. Amém. Então era dia de vender 2 vezes mais, né? E a sexta-feira é muito esperada aqui na escola também. Passa a semana inteira, aí chega a sexta-feira para receber o pôr do sol e receber o sábado do Senhor, né? E como será que é então essa preparação aqui, Jennifer? Como é que acontece essa preparação? Nós começamos bem de manhã e todo o nosso dia é para deixar todo o tempo bonito, para receber o sábado, deixar a casa organizada, o quarto organizado, muito limpo e cheiroso, porque o nosso Deus, ele merece, né, professora? E seu quarto tem que tom lá, a cor do seu quarto? É rosa. Olha, quer dizer, você tem umas coxas bonitas? Eu tenho. Do sábado, né? Isso, que é só no sábado, para receber o sábado do Que Senhor. especial, realmente se torna um dia muito agradável e esperado, né? Sim, nós separamos também as nossas roupas. E por que a gente faz isso? Porque o sábado do Senhor precisa ser guardado e nós precisamos guardá-lo da maneira correta. E porque está escrito? Não é isso? Sim. O que está escrito? Lá em Conselhos para a Igreja está escrito assim, professora: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer, escovar os sapatos e tomar o banho. É possível deixar tudo preparado caso se tome isso como uma regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer o alimento, nem em divertimento ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho secular e façamos desaparecer os jornais profanos. Os pais devem explicar aos filhos esse procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Amém. Que lindo isso que você acabou de ler. Nós queremos convidar você aí do outro lado a entrar nesse espírito para o sábado do Senhor. Hoje é o dia de preparar tudo, deixar tudo em ordem para que o sábado se torne verdadeiramente deleitoso. Então, com esses pensamentos tão solenes, né? Vamos nos ajoelhar e orar, falar com o nosso Deus? Pai amado, Pai querido, nós precisamos do Teu auxílio, Senhor, para executarmos aquilo que está escrito. Ensina-nos a nos prepararmos para a santidade do sábado, Senhor. Ajuda-nos para que o nosso coração entre dentro desse espírito de santidade e que tudo que venhamos fazer seja agradável a Ti, seja para honrar o Teu nome. Ajuda-nos também a, neste culto, sentirmos a Tua presença e ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Ai, que especial! Eu estou duplamente feliz, já que é dia da porção dobrada, eu estou duplamente feliz. E eu fiquei pensando, sabe, Jennifer, o hino que nós vamos louvar ao Senhor, ele tem um título bem sugestivo, né? O que penso de meu mestre? O que você pensa do seu mestre? Eu penso que ele é o meu bom pastor, ele é o meu salvador, ele é tantas coisas para mim, professor. Eu imagino, né? É especial pensarmos em Jesus. E eu estava aqui pensando, a gente vai conhecendo uma pessoa com o passar dos anos, né? Sim. E faz quanto tempo que você é adventista? Eu nasci na igreja, para a glória de Deus. Olha isso, que coisa legal, que faz inveja. 21 anos. 21 anos, que lindo isso, que especial. Então nós temos muita coisa para dizer do nosso mestre, não é isso? É verdade. Então vamos louvar, vamos falar o que pensamos cantando. Amém. Tá bom? Então vamos louvar ao Senhor com o hino 153. Coronados
professora, e não sou só eu que é adventista na minha família. Que legal, que bênção você tem, viu, É minha verdade, filha? é muita bênção. Eu tenho primos também que são adventistas e eu quero mandar um abraço e um beijo para a Natália e para o Júnior, para a filhinha deles que nos assiste também, a Nicole. Um beijo para vocês. E eles estão aqui em Pernambuco. Um dia eles vão vir nos visitar. Que venham, serão bem recebidos, né? Amém. Nossa casa gosta de visitas. É verdade, a gente gosta muito. E nós vamos... Ah, não, peraí, se você mandou beijo, eu também quero mandar beijo. Ah, é? Quero mandar beijo e abraço. E esse beijo e abraço, ele é muito especial, sabe por quê? Por quê? Vou contar pra você uma história. Lá em Itapetim, era uma cidade que não tinha presença adventista. Sim. E aí, a Associação Pernambucana Central enviou alguns missionários da Escola de Profetas para lá. E aí esse povo da Escola de Profetas foi lá, bateu de porta em porta e batizou, você acredita? Amém. E agora tem uma igreja lá. E o mais lindo, sabe o que é especial? O pessoal lá da igreja acorda de madrugada, cedinho, para fazer o quê? Assistir o ano bíblico com a gente. Ai, que lindo. Não é especial isso? Então a gente vai mandar um beijo e um abraço para você aí da igreja de Itapetim. Que bom é ter você conosco, que você persevere, viu? Ano bíblico até Jesus voltar, tá bom? E agora, momento muito especial também, não? Você gosta? Eu gosto. É mesmo? Uhum. E gosta de fazer prova também? Eu gosto. Eu gosto de fazer prova. Então tá certo. Então vamos falar o nosso texto dessa semana, que inclusive com certeza você já decorou, né? Você nem vai precisar pegar a sua Bíblia, porque a gente nem pegou a nossa, ela tá aqui fechada. A gente não vai abrir. É Lucas 1:20. Então muito bem, vamos falar? Vamos. No 3? 1, 2, 3. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Lucas 1:20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1:20. Amém. E eu quero convidar você aí, que por alguma razão tenha um coração desanimado ou triste, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é vida e força para aqueles que estão cansados. Que seu coração seja fortalecido agora com o estudo da palavra do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. E chegamos no momento mais importante do dia, o momento onde nós vamos recapitular aquilo que nós estudamos. Olha só que privilégio nós tivemos de já termos lido algo tão importante e agora nós vamos aprender juntos aquilo que nós já lemos. Vamos orar então para nós fazermos essa recapitulação? Feche seus olhos da maneira como está. Senhor Deus, muito obrigado por sua presença nesta madrugada. Nós estudamos algo tão precioso, que o Senhor nos ajude a compreendermos, Pai, isso que é tão decisivo na realidade do mundo em que vivemos. Que o Senhor nos dê a sua companhia, nos dê discernimento e o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje o nosso estudo, ele esteve no capítulo 67 do livro Patriarcas e Profetas e o capítulo 28 do livro de 1 Samuel. E esse livro, esse capítulo 28 de 1 Samuel, nós já chegamos até ler ele ontem, falando a respeito da morte de Saul, e hoje a gente vai ressaltar alguns pontos tratando a respeito de uma realidade que esse capítulo ele traz. E esse capítulo ele traz uma realidade que talvez seja comum em nossos dias, só que com uma outra aparência, com uma outra roupagem. Ali foi praticado um ato nesse capítulo de 1 Samuel,
e hoje em dia são praticados atos semelhantes, mas com um outro nome, tendo uma outra característica e estando diante do mundo como sendo uma outra coisa. E o que nós vamos encontrar ali? O nosso capítulo 67 do livro Patriarcas e Profetas, ele tem o título Feitiçaria Antiga e Feitiçaria Moderna. Então, antigamente havia um modo de se realizar feitiçaria e era considerado feiticeiro alguém que agia de tal maneira. E hoje, no capítulo 28 de 1 Samuel, nós vamos ver entrando uma feiticeira na história e Saul indo consultá-la. Pegue aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 28. Nós temos a seguinte história e o seguinte contexto aqui. Saul, ele estava diante de uma grande batalha com os filisteus, e aí fala que ele chega então a um local onde ele pode ver o acampamento dos filisteus e ele fica atemorizado, porque ele vê um grande número de pessoas e um grande exército. E ele já não estava em comunicação com Deus, Deus já não iria mais falar com ele devido à sua ousadia em prosseguir na maldade. E o verso 6 diz assim: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E Saul, diante daquela situação de medo, ele decide buscar a Deus. E ele vai em busca de Deus, mas Deus não responde a ele, porque Deus já havia falado. E ontem até mesmo a professora Paula e o professor Cícero falaram a respeito dessa comunicação, de que Saul havia destruído todos os meios de comunicação com o céu. Não tinham mais comunicação com Deus. Como que Deus ia responder se ele tinha destruído todos os meios? E agora ele procura a Deus, mas o não encontra, porque o procura da maneira errada e com o coração totalmente desvirtuado. E aí ele tem uma ideia. Qual a ideia que ele acha para consultar ou a Deus ou alguém que ele achava que estava diretamente ligado a Deus e que teria alguma mensagem especial a ele? Samuel, nesse momento aqui, já havia morrido. Samuel já não estava mais presente com ele. Nós vimos a respeito da morte de Samuel lá no capítulo 25 do livro de 1 Samuel. E agora no capítulo 28, com essa história, Samuel já não está mais presente. Mas ainda assim, Saul decide ter um encontro com Samuel. Decide consultar a Samuel. Agora você aí de casa pense. Qual meio que Saul usaria para conversar com alguém que já estava morto? Como que Saul faria isso? É isso possível? Conversar com alguém que já se foi? Alguém que já descansou? Até em nossos dias, talvez há pessoas que acreditam nisso, de que é sim possível manter comunicação com alguém que já morreu, apenas usando um certo meio. E isso já era algo utilizado lá nos dias de Saul. E foi isso que ele recorreu. Foi atrás de alguém, de uma feiticeira, para consultar a Samuel que já havia morrido. Olha só o que diz o verso 7. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. E lá vai Saul. E ele vai ter o encontro então com essa mulher, porque essa mulher que era médium, ela tinha então, dizia ter a pretensão que conseguia falar com pessoas que já haviam falecido. E vai Saul atrás dessa pessoa para ter uma comunicação com um servo de Deus. Pense só, quem ele estava buscando? Alguém que era fiel a Deus, temente a Deus, que estava totalmente ligado ao Deus do céu. E Saul tinha orado diretamente para Deus e Deus não o tinha respondido. E agora ele vai e tenta uma conversa com alguém que também esteve altamente ligado a Deus. Olha só o desfecho da história. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser.
Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que me armas ciladas a minha vida para me matares? Saul estava aqui disfarçado, ela não sabia que ele era Saul, porque um tempo atrás Saul havia mandado matar todas as pessoas que cometiam esse tipo de atitude por ordem de Deus, porque isso era abominação diante do Senhor. E Saul, obedecendo há um tempo atrás a ordem do Senhor, tinha eliminado esse tipo de pessoas do meio do povo. E agora essa mulher estava fazendo as suas atividades ali às escondidas, porque Saul já tinha decretado a morte de pessoas como ela. Mas agora o próprio Saul estava usando do serviço que ela fornecia, de maneira disfarçada. Verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Então lá estava ele, diante de alguém que praticava algo que era totalmente abominável diante do Senhor, a ponto de um tempo atrás Deus ter dado a ordem para que Saul executasse essas pessoas, e estava ali Saul em busca dessa ajuda, dessa consulta. E ao restante do texto vai dizer que a mulher faz alguma coisa aparecer, ou diz que vê alguma coisa, e Saul entende que é Samuel, e aí esse ser que aparece ali para Saul fala algumas coisas com Saul. E aí dirige algumas palavras para ele, porque ele estava querendo saber a respeito desse conflito. Se ele seria bem-sucedido ou se ele seria mal-sucedido. E esse ser que apareceu através do serviço ali daquela médium disse o seguinte para Saul. Olha só. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês quando a média estava vendo? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra, falando que estava vendo um ser vindo. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: olha só, agora esse ser que apareceu ali diante do pedido, do chamado daquela feiticeira, pergunta a Saul: por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. O Senhor, verso 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estareis contigo, e o acampamento de Israel, e o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E a mensagem para Saul ali desse ser que apareceu era direta: por que você me inquieta, me tirou do meu repouso, para te dar uma resposta que eu já tinha te dado antes? Falando as mesmas palavras que Samuel havia dado em vida para Saul. Eu já não te disse que Deus não iria falar contigo e teu reino seria tirado de você e dado a outro? É isso que vai acontecer. E amanhã mesmo você vai passar por isso e o Israel todo será entregue então nas mãos dos inimigos. E esse pretenso ser que apareceu falou algo que estava condizendo com a história que Samuel, enquanto vivo, disse a Saul, de que Deus não mais falaria com ele devido à sua rebeldia e de que o seu reino seria tirado e dado a outro que era melhor do que ele. Não parece uma mensagem verdadeira? Era uma mensagem correta, era uma repetição daquilo que Samuel, enquanto vivo, já havia dito. Mas vem cá, será que esse ser que apareceu era Samuel mesmo? Vamos considerar algo. Deus
lá no livro de Levítico, já havia condenado essa atitude como uma abominação. E ele também associa que as nações que viviam em Canaã estavam sendo destituídas da terra porque tinham cometido grandes iniquidades, e uma das iniquidades era a necromancia, a consulta com os mortos, o consultar, o falar com pessoas que já haviam falecido. E essa era uma abominação que fez com que o Senhor os tirassem da terra. Então, isso era abominável diante de Deus, e essa feiticeira não era alguém que mantinha comunicação com Deus. Samuel era alguém fiel a Deus? Era ou não? Era alguém altamente ligado ao Senhor? Sim. Saul, quando ele consulta a Deus, Deus não responde, devido aos seus pecados. E agora, quando ele vai atrás dessa feiticeira, essa mulher faz aparecer um ser que ela diz que era Samuel. Quem que enviou Samuel para ali? Deus, atendendo a ordem de uma serva de Satanás? Ou o próprio Satanás enviou Samuel ali? Tinha como Satanás enviar um servo de Deus ali? E alguém que já tinha falecido? Não. Então não foi Samuel quem apareceu ali. Porque Deus não iria atender os pedidos, os reclamos de uma mulher que era serva do inimigo. Imagine Deus fazendo isso. Ele não faria isso. E Satanás não teria poder para trazer da sepultura alguém que já estava morto. Então não era Samuel. Não era Samuel que estava dando aquela mensagem. Por mais que se parecesse com Samuel, Saul o identificou como Samuel, e as palavras que foram ditas foram semelhantes à de Samuel. Mas não era, pelo contexto, porque Deus já tinha dito que era uma abominação, e porque essa mulher não conseguiria trazer de novo um servo de Deus através de seu clamor e de sua associação com o inimigo. Se Saul, que estava apostatado de Deus, não conseguira receber nenhuma mensagem direta do céu, quem dirá essa mulher que era uma serva do inimigo? Aí não teria como mesmo. Então isso é o que o livro vem trazendo e chamando de antiga feitiçaria. A antiga feitiçaria era consultar alguém que já havia morrido. Isso era a antiga feitiçaria. E aí o resto do título nosso diz a antiga feitiçaria e a moderna feitiçaria. A antiga feitiçaria era consultar os mortos. E hoje o consultar os mortos em nossos dias é o quê? É feitiçaria também. Também pode receber o mesmo título. Se naquele tempo era chamado de feitiçaria, em nossos dias, com a sua devida importância, deve ser chamado de feitiçaria também. Mas não é assim que o mundo chama. O mundo não chama isso de feitiçaria. O mundo deu um apelido, deu um outro nome para esse ato de consultar alguém que já não está mais entre os vivos. Qual é o nome que o mundo dá para isso? Espiritismo. O Espiritismo acredita nisso, de que há comunicação com pessoas que já faleceram. E essa comunicação é altamente benéfica. Os homens são beneficiados com isso. E isso é feitiçaria moderna. É apenas um retrato da feitiçaria que acontecia no passado, de pessoas que consultavam mortos para saber algo a respeito do presente ou do futuro. E isso é totalmente abominável diante do Senhor. E por que é abominável? Abra sua Bíblia, lá no livro de Salmos. Salmo 106, o verso 28. Eu havia comentado de que essas práticas de consultar os mortos eram a prática do povo de Canaã. Eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses, alguns ídolos, e a maioria dos ídolos que eles adoravam
eram de pessoas, de homens que foram ilustres, foram heróis na nação e faleceram. E quando morreram, foram deificados, aí se tornaram deuses, porque morreram naquela grande posição e agora consideravam-se, os vivos o consideravam deuses e iam até eles. Então, a maioria dos casos era assim, homens que foram muito bons, foram considerados heróis quando viviam e agora depois de mortos se tornaram deuses. E as nações de Canaã buscavam esses ídolos e sacrificavam a esses ídolos. E até nós encontramos alguns momentos o povo de Israel se juntando com esse povo, com os cananeus e sacrificando aos seus ídolos. E olha só o que o livro de Salmo vai dizer a respeito desse sacrifício que se faziam a esses ídolos de Canaã. Salmo 106, verso 28. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Então, os ídolos dos cananeus eram ídolos mortos. Eles sacrificavam e ofereciam suas oferendas a seres mortos, a pessoas que já haviam morrido, eram os mortos. Agora, nós temos um outro relato, Paulo dá um outro nome a isso. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Olha só o que Paulo chama, como Paulo chama essa união com esses ídolos mortos. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 20. 1 Coríntios 10, 20 diz assim: Antes digo que as coisas que eles sacrificaram é a demônios que as sacrificaram, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, Paulo está citando a respeito do que o povo de Israel havia feito no passado, sacrificando aos ídolos de Canaã, que nós vimos no livro de Salmo que eram ídolos mortos. E esses ídolos mortos, Paulo chama de demônios. Quem sacrifica ou quem busca alguma orientação de pessoas que já morreram, estão buscando o auxílio dos demônios. Porque os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos não têm conhecimento algum. Os mortos estão descansando no pó da terra. Eles não sabem nada do que se faz debaixo do sol, já dizia Salomão. Então a condição dos mortos não é de favor diante dos vivos. Não é uma posição onde eles podem nos ajudar, porque eles estão apenas descansando. Não há como se comunicar com eles. Mas como que essa mulher aqui, no caso de Saul, fez algo aparecer? Fez algo aparecer. Mas não foi Samuel. E nem foi algum outro que já havia morrido. Mas foram os demônios. Foi o próprio Satanás, um demônio, um anjo do mal, que apareceu ali para confundir a cabeça não só de Saul, mas de toda a nação e de todos os que ouviriam dessa história tanto tempo depois. Porque algumas pessoas em nossos dias, querendo argumentar quanto ao consultar os mortos, usam essa passagem. Não, mas está vendo aqui? Samuel apareceu. O texto diz que apareceu alguém aqui e ainda conversou com Saul. Mas não era um espírito, como eles chamam de alguém que já havia morrido. Não, esse era um demônio. Esse era alguém que estava aos mandos ali, ao serviço de uma mulher que era feiticeira e era serva de Satanás. Então, nós temos aqui um relato de algo que o livro chama de feitiçaria antiga e que em nossos dias também é praticado, também é realizado. Tem-se um outro nome, mas o ato é o mesmo. E a visão com que Deus tem dessas coisas é a mesma visão que ele tinha no passado. No passado, era totalmente condenável. Deus não queria saber, era a abominação, porque o buscar, o consultar os mortos era consultar os demônios, era consultar o máximo apóstata, era consultar Satanás. E hoje em dia é a mesma coisa. Quando nós damos, então, as pessoas têm a prerrogativa de querer saber o que alguém, um ente querido que faleceu diz,
quando ela faz isso e recebe alguma resposta, não é dessa pessoa que ela recebe essa resposta. E muito menos de Deus. É dos demônios, como disse a Bíblia. E é muito sério isso, porque isso se tornou comum em nossos dias. Até nós, uns dias atrás, falando a respeito dos pecados que os cananeus cometeram, falando das grandes abominações que Deus considerava, que Deus considerava uma grande abominação, mas que em nossos dias a sociedade propagava como sendo algo comum. Nós vimos que lá Deus chamava algumas coisas de abominação. Relacionamento homoafetivo, Deus chamava de completa abominação. Consultar os mortos, abominação. Qualquer tipo de necromancia, abominação. Comer sangue, como a gente viu, abominação. Marcar o corpo, abominação. E algumas outras, ver a nudez, abominação. E o livro de Levíticos veio trazendo que todas essas atitudes o povo de Canaã cometia, e por isso Deus estava tirando eles da terra, porque eles tinham contaminado inclusive a terra que eles habitavam. E em nossos dias, pegue essas coisas, vê se não é justamente isso que a sociedade propaga, a mídia propaga, como sendo algo tranquilo, aceitável. Consultar os mortos é algo que a mídia condena? Não, é algo que a mídia propaga desde cedo a todos os níveis. Para crianças, para jovens, para os mais velhos. Há esse tipo de conteúdo para qualquer pessoa. Se a gente pega os desenhos mais conhecidos que a gente tem na mídia, todos estão envoltos em espiritismo. Todos apresentam alguma coisa que tem a ver com o espiritismo, que tem a ver com esse consultar dos mortos, essa realidade de que quando algo morre, sai algo de dentro do corpo e aí vai para o céu ou vai para algum outro lugar. Isso não existe, mas isso é o que a mídia propaga, isso é uma abominação, porque eu era no tempo atrás e Deus não mudou de opinião conforme o tempo foi passando, continua sendo uma abominação nos dias de hoje. Mas o mundo está tão pervertido que a gente age como os cananeus agiam, achando que está tudo normal. Nós vivemos numa sociedade que eu acho que é a sociedade dos cananeus, que Deus teve que eliminá-los da terra devido a tamanha abominação e tamanho afastamento dele. A nossa sociedade se encaminha para o mesmo caso. Pornografia, homossexualidade, todas as coisas que a Bíblia condena como abominação, hoje são realizados de maneira comum e aceitáveis e estimulados pela mídia, como sendo algo que todos nós temos que aceitar porque é comum, mas não é comum. O céu não trata assim. A Bíblia não trata dessa maneira. E quando as pessoas passam a dar real importância para isso, aí elas entram em um grande perigo. Qual o grande perigo do espiritismo? Qual o grande perigo de acreditar de que é possível se comunicar com alguém que já morreu? Porque isso tira o peso da palavra de Deus. Qualquer pessoa que tenha essa atitude, o coloca essas revelações que recebem de espírito acima da experiência da palavra de Deus. Tem esses ditos de pessoas que já morreram como sendo de maior importância do que está escrito. E qualquer coisa que é colocada acima do que a palavra de Deus disse é um grande perigo. Inclusive aquilo que os nossos olhos veem. Se os nossos olhos veem algo que a Escritura fala que não deveríamos ver ou nega aquilo, devemos duvidar até do que os nossos olhos veem, mas não da palavra. A Bíblia é a nossa fonte segura. Com ela a gente tem segurança para habitar em um mundo, em uma sociedade que propaga abominações como sendo coisas comuns. Então, se nós não estivermos fundamentados na Bíblia, nós corremos um grande perigo. E você, amigo de casa, possivelmente você já ouviu falar nessa realidade. Talvez você esteja imerso nessa realidade porque a sociedade trabalha muito a respeito disso, de que o espiritismo é algo comum e é algo benéfico, mas não é.
Tenha certeza de que o caminho seguro é sempre a palavra. Se a palavra disse que é daquela maneira, nós corremos um grande risco se nós ousamos prosseguir por um caminho diferente. Se a palavra de Deus fala que o espiritismo, ou a feitiçaria antiga ou moderna, é algo benéfico e vem totalmente, diretamente de Satanás, que nós não venhamos ousar seguir esse caminho, mas que possamos permanecer pelo que está escrito, porque é a nossa única segurança. Se nós nos desviarmos disso, correremos um grande perigo. E nós corremos um grande perigo, porque quando se crê nessas manifestações, passa-se a ter menos fé em Deus, passa-se a ter menos necessidade de Deus, o relacionamento com Deus é comprometido e algumas pessoas caem em um outro oposto. Algumas pessoas aceitam de maneira muito pacífica e direta. Não é possível ter essa comunicação. É real isso. Já aconteceu comigo. É possível. E outros pensam o contrário. Não, isso é engano. Isso aí é uma ilusão de ótica, é qualquer bobagem, isso não acontece, isso, negócio de espiritismo ou de contato com os mortos, isso aí é apenas uma farsa. E algumas pessoas são totalmente céticos contra isso. Mas aí vem algo espiritual acontecendo e não tem base para questionar, porque não consegue desmentir aquilo que aconteceu ou dar algum outro significado científico para aquilo. E aí passam a ficar em dúvida e são mais suscetíveis a crer. Então, aceitar de todo o espiritismo é ruim. Achar que o espiritismo é uma farsa também é um engano. Porque não é uma farsa. Acontece. Esse caso de Saul aconteceu, algo apareceu. Não foi Samuel, obviamente, mas algo aconteceu. Não foi apenas uma ilusão de ótica. Algo, um ser falou com Saul. E hoje em dia acontece isso. E se algumas pessoas são tão céticas em falar, não, isso é apenas bobagem, e em algum dia verem alguma manifestação espiritual, vão ser propensas a crer. Então tenha certeza de que o mundo espiritual ele é tão real quanto o nosso mundo material. E que o grande conflito acontece ao nosso redor e nós estamos constantemente vivendo entre humanos e seres espirituais. E quando digo seres espirituais, não são seres desencarnados ou espíritos de pessoas que já morreram, não, são anjos. Tanto anjos de Deus, quanto anjos caídos. Então esses seres, esses anjos, esses espíritos que a Bíblia em alguns momentos chama de anjos, eles convivem ao nosso redor. E os anjos do mal, às vezes, atormentam a sociedade ou a vida de algumas pessoas que pretendem essa comunicação com os mortos, se passando por esses entes que já morreram, apenas para tirar o foco da palavra, para tirar da confiança em Deus, para colocar uma filosofia de vida que vai contra ao que Deus disse que seria, para fixar a esperança em alguma outra coisa, para buscar saber o futuro e ter um conforto quanto às coisas que virão, não através da palavra, mas através da revelação dos mortos. Então, quem faz isso são os anjos, é Satanás. E isso então deve ser totalmente abominável diante de nós, mas não podemos olhar para isso com um olhar cético, dizendo que é uma farsa, porque não é uma farsa, acontece. Mas qualquer manifestação espírita que acontece está totalmente ligado, diretamente ligado com o príncipe do mal, não com Deus. Porque Deus não faz ninguém voltar da sepultura para conversar com ninguém. Essas pessoas estão descansando, dormindo no pó da terra, até o momento em que Deus os chamará da sepultura e os levará ao céu. Mas não para se manter em comunicação com os vivos. Nós não podemos crer nisso. Que Deus nos ajude diante dessa realidade, que Deus nos possa abrir os olhos para isso e que você, amigo de casa, também seja despertado para essa realidade, de que por mais que a sociedade fique inculcando na cabeça das pessoas de que o espiritismo e de que essa comunicação com um mundo além do nosso natural é possível, não caia nisso.
não há comunicação com os mortos. Toda pessoa que tente comunicação com os mortos estará mantendo comunicação com os demônios e não com os mortos. Que Deus nos livre dessa realidade. Que Deus nos livre dessa farsa que ganhou o mundo. Que Deus abra os nossos olhos para isso. E que nós possamos estar sempre confiantes, com segurança naquilo que a palavra diz. E não até mesmo no que os nossos olhos podem ver. Porque o livro, a Bíblia e também o livro Grande Conflito, há alguns momentos que vai citar de que os últimos dias serão marcados por grandes sinais, grandes aparecimentos, grandes acontecimentos, coisas que o mundo vai ver, que vai contestar aquilo que a Bíblia disse. Mas aí vai chegar um momento em que a gente vai ter que viver pelo que está escrito e não pelo que os nossos olhos veem. Que nós possamos estar nos acostumando desde agora a viver pelo que está escrito. Se a palavra de Deus disse, é assim. Essa é a nossa segurança. Que nós não ousemos andar 1 milímetro que seja fora do que Deus já deixou revelado. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você de casa também. Vamos orar nesse momento para que Deus nos livre desses enganos e que Ele firme os nossos pés sobre a palavra dEle? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por sua companhia. Obrigado porque o Senhor é muito bom para conosco e nos deixou relatado grandes instruções e advertências. Visando o tempo que viveríamos, o Senhor já deixou escrito quais seriam os grandes enganos de nossos dias. E nós não temos motivo para cairmos nele, porque já está tudo revelado. E um dos grandes enganos, Pai, é a atuação da feitiçaria, da necromancia, ou como foi dado o nome agora de espiritismo, que é a pretensa comunicação com os mortos. Senhor, que todos os que assistirem esse material possam estar convictos de que a Tua palavra é o único guia seguro e de que não há comunicação com os mortos, não há comunicação com entes queridos que já se foram. Que nós possamos ter na mente bem clara isso, essa realidade espiritual, e de que possamos estar livres então desses cultos aos ídolos, desses cultos aos demônios que nos fornecem a comunicação aí com os mortos e o espiritismo. Que o Senhor nos livre disso, que o Senhor esteja então atuando na vida das pessoas que passam por essa realidade, que a Tua palavra seja capaz de encontrar guarida no coração e trazer libertação. Dê-nos a Sua presença nesse dia, Pai. Nos dê a Sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus lhe abençoe e até amanhã. Tenha um bom dia.